sobre o que a palavra de Deus nos apresenta, por que que nós devemos priorizar a evangelização? Por que que nós devemos priorizar a evangelização? Abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias nos textos da Palavra de Deus, que estão indicados já aqui no nosso boletim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Vou pedir também o seguinte: logo no início do culto, antes de iniciar o culto, fica um letreiro aqui pedindo para a gente orar silenciosamente e fazer também o quê? Desligar o celular. Então, quem não fez isso no início do culto, faz isso agora, por favor. Tá? De repente, no meio da mensagem, o celular toca. Teve um dia que eu esqueci. Aí meu celular começou a tocar aqui em cima e eu, procurando assim, quem será que foi esse irmão esquecido que deixou o celular ligado? Eu olhei, era o meu. Aí eu nem falei nada, fiquei quietinho, disfarcei. Não é? Vamos evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque desvia um celular tocando na hora do culto, pode desviar bastante a nossa atenção, né, da palavra de Deus. E se você precisa realmente, deixa ele no vibrador, tira a campainha dele. Tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. A palavra de Deus diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E agora vamos concluir a leitura da palavra de Deus com um versículo bem conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses dois textos da palavra de Deus nos apresentam motivos muito importantes, razões muito importantes para nós priorizarmos a evangelização. Eu me converti, aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ainda criança, e cresci em meio a um verdadeiro avivamento espiritual.
E uma das principais características deste avivamento era o ardor evangelístico. Como as igrejas evangelizavam, como as igrejas pregavam o evangelho, procurando levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Quem viveu aquela época lembra, os anos 60, os anos 70. Como o evangelho era pregado intensamente, como as pessoas se convertiam, como as igrejas batizavam, como as igrejas cresciam, era um verdadeiro avivamento espiritual. E uma das principais características era essa, o ardor evangelístico. Hoje, o que é que nós observamos? Salvo casos isolados, nós não verificamos mais essa prioridade para a evangelização. Quais seriam as causas? Por que os crentes, por que as igrejas não evangelizam tanto como deveriam estar evangelizando? Algumas nós percebemos claramente. Basta você ligar a TV, determinados horários, que você vai perceber. Aqueles horários quando estão passando programas ditos evangélicos. Aí você fica observando a pregação desses pastores eletrônicos, desses pastores da TV, você fica observando, fica avaliando o conteúdo. Não pregam o evangelho de Jesus Cristo. O que eles pregam lá? Prosperidade. Olha, vem aqui para a minha igreja, participa da corrente das muralhas de Jericó. Eles até fazem umas maquetes, fazem uns negócios lá, às vezes verdadeiras presepadas, né? Vem aqui na corrente das muralhas de Jericó. Você vai vir aqui na minha igreja, você vai orar 7 vezes aqui, nós vamos rodear as muralhas de Jericó, e ao final desses 7 dias, você vindo aqui orar na nossa igreja, rodeando as muralhas de Jericó, ao final desses 7 dias, todos os problemas da sua vida vão ruir. Tudo vai dar certinho na sua vida, os problemas vão desaparecer, né? Coisas desse tipo, prosperidade. Olha, vem aqui agora, nós vamos orar por você. Bota um copo d'água em cima da sua televisão. Isso não é evangelho, isso é macumba, né? Bota um copo d'água em cima da sua televisão. E ora com fé agora junto comigo. Seus problemas vão desaparecer, você vai ter emprego, vai ter saúde, vai ter bom salário. Isso não é evangelho. Isso não é a pregação do evangelho. O que significa evangelho? O que a gente vê na palavra de Deus é que evangelho significa boas novas. Que tipo de boas novas? Lá no Evangelho de Lucas, nós vemos quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores no campo, e o que eles disseram àqueles pastores? Eis que vos trago evangelho, novas de grande alegria. Evangelho. Lá no original grego está lá, essa palavra. Eis que vos trago novas de grande alegria. Evangelho. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Evangelho é isso. É anunciar as boas novas de que Deus se fez homem na pessoa de Cristo, nasceu, viveu entre nós, e lá na cruz sofreu o castigo pelos nossos pecados. Todo aquele que crê de todo o coração em Jesus Cristo, aceita o seu perdão com arrependimento de seus pecados, está salvo por Deus por toda a eternidade de graça.
Isso é evangelho. A Bíblia mostra que isso é o verdadeiro evangelho. Quem está pregando prosperidade, isso é evangelho? Não é. Outros estão pregando autoajuda. Tenha uma atitude positiva. Use bem seu tempo, vai à luta. Né? A gente vê pregadores também dando uma de guru, de autoajuda. Não é evangelho. Está dizendo coisas boas? Está. Né? Para o indivíduo deixar a sua letargia e realmente agir. Mas não é o evangelho, é a autoajuda. E há outros que ficam lá usando tempo caro e precioso na TV, simplesmente para fazer propaganda da sua própria igreja. E fazer propaganda da sua própria igreja não é pregação do evangelho. A nossa igreja tem tantas células, a nossa igreja não sei o quê, você pode se tornar um líder de 70 e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Meu irmão, para de dar bobeira, não sei o que lá. E a gente fica esperando para ver quando ele vai falar de Jesus. Que oportunidade maravilhosa, um horário na TV, tão caro, tão difícil, não é? E a gente fica esperando para ver a hora que ele vai falar do evangelho, e não fala. Atualmente na TV, um dos poucos programas que realmente pregam o evangelho de Jesus Cristo é da Igreja Missionária Maranata, pastor Paulo Brito, aos sábados pela manhã. Todo programa dele, ele fala realmente do evangelho. E fala, meu amigo, você precisa crer em Jesus Cristo de todo o coração. Meu amigo, você precisa se arrepender de seus pecados. Meu amigo, você precisa dobrar joelhos diante de Jesus, deixar que Ele entre na sua vida, deixar que Ele entre no seu coração, deixar que Ele o transforme, deixar que Ele faça de você realmente salvo. E a gente vê isso lá. Graças a Deus que pelo menos esse tem. Mas a maioria, ao invés de estar pregando o evangelho, está pregando prosperidade e autoajuda. Então, uma das causas desse arrefecimento do ardor evangelístico é um desvirtuamento do evangelho. Desvirtuamento do evangelho. O evangelho virou sinônimo ou de prosperidade ou de autoajuda. Outro motivo também, porque muitas vezes nós não vemos esse ardor evangelístico, é porque muitas vezes há uma acomodação, até ouso dizer, herética, por causa da doutrina da predestinação agostiniana. Pastor, está errado, predestinação calvinista. Não, estou errado não. Quem criou a doutrina da predestinação foi Agostinho, no século IV. Lutero, quando fez a reforma, manteve essa doutrina da predestinação. Ele era monge agostiniano, conhecia bem o pensamento de Agostinho, e manteve, quando fez a reforma, a doutrina da predestinação. Calvino se intitulava fiel discípulo de Lutero. Não teve contatos direto com Lutero, mas lia os escritos de Lutero. E Calvino manteve a doutrina da predestinação e fez grande ênfase nela. Mas, na realidade, quem criou foi Agostinho, século IV. E o que diz essa doutrina da predestinação? Que Deus já estabeleceu quem vai se salvar e, portanto, também quem vai se perder. Olha, se Deus já estabeleceu, para que evangelizar? Os que hão de se salvar vão conhecer o evangelho de qualquer jeito. Os que hão de se salvar hão de conhecer o evangelho de qualquer maneira e vão se salvar. Deus já os predestinou para isso. Então, para que evangelizar? O primeiro missionário moderno, no século XVIII, lá na Inglaterra, ele queria ir à Índia, evangelizar na Índia. E numa reunião da sua associação de igrejas, eram igrejas batistas, mas eram igrejas que criam nessa doutrina da predestinação. Um grupo de batistas
Um grupo de batistas que criam nessa doutrina da predestinação. Quando aquele jovem se levantou e falou, olha, Deus colocou no meu coração que eu devo ir pregar o evangelho aos pagãos lá na Índia. Um líder levantou-se e disse para ele, jovem, sente-se. Jovem, sente-se, porque se Deus quiser que os pagãos se salvem, Deus dará um jeito para isso. 1994, professor missionário Francisco Leonardo Schalkwijk, me desculpem se eu não pronunciei direito, porque é holandês, e mal sei português, quanto mais holandês, né? Ele foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife. Ele era um missionário holandês. Depois ele foi diretor também do Instituto Bíblico de Missões Transculturais, lá em Viçosa, Minas Gerais. Presbiteriano, calvinista. Em 1994, ele deu uma entrevista à revista Ultimato, e nessa entrevista ele disse o seguinte, reconheço que a doutrina da predestinação, de certa forma, atrapalhou e atrapalha a evangelização e a obra missionária. Não foi um batista que falou isso, não. Não foi um arminiano que falou isso, não. Foi um calvinista. E muitas vezes acontece isso. Eu já ouvi de crentes que são seguidores da predestinação dizendo, não, a gente não precisa evangelizar. O que nós precisamos fazer é simplesmente dar um bom testemunho de vida, porque assim nós atrairemos os predestinados. É só a gente viver o evangelho que onde a gente estiver, a gente atrai os predestinados. Então, essa doutrina da predestinação, de certa forma, tem arrefecido também o ardor evangelístico. E ela está sendo muito divulgada hoje pelo movimento de neopuritanismo, de retorno ao puritanismo, tem sido muito divulgada. Na internet tem vários pregadores, alguns até famosos, né, lá no YouTube, que são adeptos dessa doutrina. Muitos livros que estão na moda, escritores, pregadores da moda atualmente, ensinando esse tipo de doutrina que tem sido perniciosa para a evangelização. Mas, pastor, onde é que fica a soberania de Deus? Deus é soberano. Mas não quer dizer que para Deus ser soberano, ele tenha que ter predestinado as pessoas que vão se salvar ou se perder. Seja você adepto da predestinação ou não, está muito clara na Bíblia a ordem que nós temos que fazer o quê? Ir e pregar o Evangelho toda criatura. Predestinados ou não, nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Outra causa que muitas vezes tem arrefecido o nosso ardor evangelístico é a desinformação quanto à situação espiritual do nosso povo. Desinformação quanto à situação espiritual do nosso povo. De vez em quando a gente vê coisas postadas no Facebook, nessas redes sociais, que a gente vê que é falta de informação total. Outras vezes a gente ouve pessoalmente em conversas, e às vezes até de púlpitos, em pregações, e às vezes a gente lê artigos, livros, né? Eu li um artigo de um determinado escritor evangélico dizendo que no nosso país praticamente todos já haviam ouvido o Evangelho. Todos praticamente já haviam ouvido o Evangelho. Li um artigo afirmando isso. E de vez em quando eu ouço irmãos,
que falam isso também. É desinformação. O IBGE tem estatísticas seguras, tem estatísticas objetivas. O IBGE afirma que 20% da população do Brasil, 20% é evangélica. Pergunta aos irmãos, 20% é minoria ou maioria? Minoria, 20%. E desses 20%, eles consideram também esses grupos da prosperidade e da autoajuda. Eles colocam tudo junto nesses 20%. Se desses 20% nós separarmos, ficarmos somente com aqueles que pregam e seguem realmente o Evangelho, como está na palavra de Deus, isso aí cai muito. Então já começa aí. Os outros 80% são católicos e alguns são espíritas e umbandistas. Meu querido, se você está assistindo pela internet, se você está aqui entre nós e você é católico, não se ofenda. Não quero ofender a crença de ninguém. Inclusive, os batistas foram os primeiros a defenderem a liberdade religiosa. A liberdade de cada indivíduo professar a religião que quiser, conforme a sua consciência, conforme a sua escolha. Mas, se você pegar qualquer catecismo da Igreja Católica, o que está escrito lá a respeito de Jesus? Que ele é o Filho de Deus e o único Salvador. Mas também está escrito lá que a graça de Cristo nos vem por meio de quê? 2 sacramentos. E que é por meio das obras também que nós estamos aptos a recebermos a graça de Cristo. No fim das contas, isso é salvação por meio das obras, por meio de mérito humano. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é ensinado não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a palavra de Deus. Sobre certeza de salvação, o que é ensinado? Que ninguém pode ter. Até hoje, rezam-se missas no Vaticano por todos os papas. Por papas, hein? Por papas, que já morreram há mais de 500, 600, 700, 800 anos atrás. Ora, se não se tem certeza de salvação de um papa, que dirá das outras pessoas? Uma vez eu estava conversando com um rapaz muito religioso, fui chamado à casa dele para orar pela irmã dele, que estava com um problema muito sério. E ele falou para mim, pastor, eu pertenço à paróquia tal, faço isso, faço aquilo outro. E começamos a conversar. E eu falei, como é que eu vou falar do plano de salvação para esse rapaz? Eu entrei de sola. Você já tem certeza de salvação? E aquele rapaz me perguntou assim, e é possível ter com os olhos desse tamanho? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único mediador. A palavra de Deus diz que só Jesus Cristo salva. A palavra de Deus diz que só Ele nos leva a Deus. O que é dito? Pede à mãe que o filho atende. E já há um movimento para colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade. Aí deixa de ser Trindade, vira quaternidade. Né? Vira quaternidade em vez de Trindade. São coisas que não são da palavra de Deus, não é o verdadeiro Evangelho. Estamos dizendo isso não para ofender ninguém, repito. Mas que a verdade precisa ser dita, o verdadeiro Evangelho precisa ser aceito. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. E aí a Bíblia diz que você pode ter certeza de salvação, de vida eterna, sim. Se você entregar a sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Houve uma irmã que me falou o seguinte: pastor, estudei muitos anos num colégio de religiosas e nunca ouvi essas coisas. Nunca ouvi essas coisas. Só fui ouvir o Evangelho quando cheguei aqui. Então, nós não podemos considerar de maneira alguma que o nosso povo já conhece o Evangelho. Nós não podemos nos acomodar de maneira alguma achando que a maioria já ouviu o Evangelho. Não. O nosso povo continua precisando ouvir a palavra de Deus, continua precisando ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então, vamos ver aqui nesses textos que nós lemos, alguns desses motivos por que nós devemos priorizar a evangelização. Vamos voltar lá para o primeiro texto que foi lido, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Olha o que apóstolo Paulo, o que a palavra de Deus diz no versículo 4. Que Deus quer o quê? Versículo 4, examinem aí. Que todos os homens se salvem. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus, esse é o projeto de Deus. Deus deseja que todos os homens se salvem. Primeiro grande motivo para nós priorizarmos a evangelização. Esse é o desejo de Deus. Se esse é o desejo de Deus, eu preciso cooperar, eu preciso trabalhar, eu preciso atuar para que o desejo de Deus vá se realizando, para que o desejo de Deus vá alcançando mais e mais pessoas. A Bíblia não diz que o desejo de Deus é que todas as pessoas prosperem materialmente. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos salvem. E aqui nesse versículo já há também um dos entraves a essa doutrina da predestinação. Se a doutrina da predestinação fosse verdadeira, esse versículo viria assim: porque Deus deseja que os escolhidos, que os predestinados sejam salvos. O versículo diz que o desejo de Deus é que todos, João 3,16, que nós recitamos no início, porque Deus amou a quem? O mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o desejo de Deus. E por causa desse desejo, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para sofrer lá na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nós sermos perdoados e salvos. Esse é o grande desejo de Deus. Ele fez a parte dele, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Deus fez a parte dele. E Deus entregou a nossa parte, que é falar de Jesus, que é ir por toda a parte falando de Jesus a todas as pessoas. É o primeiro grande motivo. É o desejo de Deus. Se é desejo de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que realizar. Segundo grande motivo, é necessário que todos conheçam o Evangelho de Cristo. Continuando o texto aqui, o versículo 4 diz, né? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? O versículo 5 diz, há um só Deus e um só mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus, que se tornou homem e como homem morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, meus queridos, segundo grande motivo, esse é o grande desejo de Deus, mas para que ele se realize,
é necessário que todos conheçam a verdade, é necessário que todos conheçam o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, como é que as pessoas vão conhecer a verdade, vão conhecer que Jesus Cristo é o único mediador, é quem nos leva a Deus, é o único Salvador, é aquele que morreu na cruz por nossos pecados, que se nós nos calarmos, se nós ficarmos somente confortavelmente participando de cultos aqui dentro, com ar-condicionado, com bancos estofados, com data show, com equipamento de som, etc., instrumentos musicais, cultos maravilhosos, são uma bênção, precisamos disso. Mas se nós nos limitarmos só a isso, muitos se perderão. E o desejo de Deus não vai se realizar. Porque as pessoas precisam conhecer a verdade, as pessoas precisam conhecer o Evangelho de Cristo. As pessoas precisam conhecer a verdade para se salvar. Que quer que todos os homens se salvam, venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. As pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam conhecer isso. É o segundo grande motivo para nós priorizarmos a evangelização. Por último, meus queridos, motivo muito forte que encerra tudo. Mesmo que alguém ainda queira alegar alguma outra coisa, não preciso evangelizar por isso, por aquilo outro. Não adianta, porque há um outro motivo que encerra tudo. Nós lemos Marcos lá, capítulo 16, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mandou. Jesus mandou. Não quer, discute com ele. Não quer evangelizar, discute com ele. Aí entre você e ele. Não é? Jesus ordenou. E nós lemos também Mateus 28, 19, Jesus dizendo, ide por todo mundo, ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho e ensinar o novo convertido para ele assumir um compromisso de verdade com Jesus. Compromisso esse que é simbolizado pelo batismo. Então, é a ordem de Jesus. Então, esse terceiro motivo fecha tudo. Esse terceiro motivo na ordem que foi apresentado, que talvez, vamos dizer assim, se houver uma ordem de importância, talvez esse seja realmente o primeiro, o mais importante. Jesus ordenou. Nós somos servos de Jesus. Qual é a opção para a gente? Qual é a opção? Obedecer. Qual a outra opção? Não tem. Se nós somos servos de Jesus, nós fazemos a vontade dele. Ele mandou e a gente obedece. Ele mandou e nós falamos de Cristo. Pastor, então você está querendo dizer que nós não precisamos ter vida de crente? Você está dizendo que a gente não precisa ter realmente testemunho de vida? Não, pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que não basta isso. É necessário abrir a boca. Até porque se você só abrir a boca, mas não estiver vivendo o que está falando, ninguém vai acreditar. Não é verdade? Precisamos sim. São as duas coisas que sempre andam junto uma com a outra. Até lá em Gálatas 5 fala o quê? O fruto do... Ora, se eu já entreguei minha vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, naturalmente eu vou ter esse tipo de vida, esse tipo de conduta, de viver o Evangelho. Mas não basta só viver o Evangelho, é necessário falar. O último texto que nós vamos ler hoje, abram suas Bíblias, Romanos, capítulo 10.
Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Pode ser que uma pessoa me observe a vida inteira, a minha maneira de viver, e pode ser que aquela pessoa nunca me pergunte por que eu vivo daquela maneira. Eu preciso tomar a iniciativa e falar de Jesus para as pessoas. Meus irmãos, estamos preocupados em falar de Jesus, em pregar o verdadeiro Evangelho. A Bíblia deixa muito claro que essa responsabilidade é nossa. Se nós não falarmos, Deus não vai enviar anjos para falarem. Se nós não falarmos, Deus não vai usar algum meio miraculoso. Não, a responsabilidade é nossa. E o privilégio também. Que coisa maravilhosa, que privilégio maravilhoso é quando a gente vê cheio de alegria, assim com a maior alegria, alguém entregar a sua vida a Jesus. Saber que aquela pessoa está salva, transformada por Cristo. E saber que eu participei, saber que eu ajudei. Que coisa maravilhosa ver aquela pessoa que antes estava no pecado, tinha uma vida totalmente diferente, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A vida toda transformada, e que Deus me usou para isso, que eu fui um instrumento de Deus, participei naquilo para levar o Evangelho para aquela pessoa. E coisa maravilhosa, quando você tem oportunidade, e você aproveita a oportunidade, e fala de Jesus, e sabe que aquela pessoa ali, agora já tem a semente do Evangelho no seu coração. Como a gente se sente alegre, privilegiado de estar participando desse projeto, desse plano de Deus de salvar o ser humano que se havia perdido, que se havia se alienado de Deus. Como isso é maravilhoso, que privilégio. É responsabilidade, é privilégio. Maravilha, certa ocasião um jovem estava pronto para suicidar-se. Minha vida não tem mais jeito. E aí aquele crente foi lá, abre a porta. Não, eu vou me jogar. Minha vida não tem mais jeito, abre a porta. Vamos conversar, depois você faz o que bem entender. E aquele crente orando e conversando, aí o rapaz abriu a porta, e conversando, falando de Jesus e tal. E aquele rapaz hoje com sua família, seus filhos, crente em Jesus Cristo, na presença de Deus. Maravilha você encostar no posto de gasolina, entregar o folheto para o frentista, né? O folheto com a mensagem evangelística, com o evangelho da palavra de Deus, você entregar o folheto para aquele frentista, e aquele frentista pedir para conversar com você, e você ir embora daquele posto de gasolina sabendo que ali já foi semeado mais uma vez o Evangelho no coração de mais uma pessoa.
Maravilha, você dá um folheto e aquela pessoa lhe diz assim: eu estou afastado do Evangelho, eu queria tanto voltar. E você para e conversa com aquela pessoa e ora com aquela pessoa, e aquela pessoa diz: eu vou voltar para Jesus. Meus irmãos, quantas histórias maravilhosas, inspiradoras, de crentes que evangelizam, de crentes que aproveitam as oportunidades. Quantas histórias nós ouviríamos aqui agora se nós abríssemos oportunidade para isso? E você, meu querido, o que você está fazendo? Está aproveitando as oportunidades? Está evangelizando? Está falando de Jesus? Ou você acha que as pessoas, como um passe de mágica, vão entrar por aquela porta, sentar aqui e ouvir o Evangelho? As pessoas vão passando ali na frente, vão ver a placa, vão ver a faixa. Uma igreja batista, vou entrar, vou ouvir o Evangelho. Quem aqui gosta de pescar? Levanta a mão. Ou já pescou alguma vez? Essa igreja tem pouco pescador, hein? Mas quando a gente vai pescar, normalmente a gente faz o seguinte: a gente leva a cadeirinha de praia, a gente abre, bota lá na areia, a gente pega um cesto, põe na beira da água e a gente finca uma placa ao lado do cesto: peixes, pulem aqui. Não é isso que a gente faz normalmente quando vai pescar? Aí a gente fica na cadeirinha, abre lá o nosso isopor, aí tem água mineral, tem guaraná, Coca-Cola, etc., sanduíche natural. A gente passa lá o dia degustando aquelas delícias. No final do dia a gente vai lá, olha, o cesto está cheio de peixe, a gente recolhe e vai embora. É isso que a gente faz quando vai pescar. A gente vai atrás do peixe. As pessoas não vão entrar aqui como um passe de mágica. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que algumas pessoas até fazem isso. Mas se a gente realmente quer que o desejo de Deus se realize, nós temos que amar as pessoas. Temos que amar as pessoas como Cristo nos amou e ir até elas. Temos que ir ao drogado, temos que ir à prostituta, temos que ir ao homem de boa reputação, ao empresário, ao profissional, né? Temos que ir ao jovem, ao velho, ao religioso, ao não religioso, a todos. A palavra de Deus diz que a gente tem que ir com o Evangelho a toda a criatura. Todas as pessoas, não importa quem. Todos precisam do Evangelho do Senhor Jesus. Todos precisam da salvação que Ele oferece. Jesus Cristo chamou os seus discípulos, os convidando como? Vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Que todos nós tenhamos esse propósito de sermos realmente pescadores de homens, como o Senhor Jesus